Dona de empresa, se você já teve tanto perrengue, mas tanto perrengue, tanto problema, tanta dor de cabeça, já ficou doente, já pensou em desistir da sua empresa? Fica comigo que nós vamos entender isso e você vai ver que isso é mais comum do que você possa imaginar. Meu nome é Carmen e eu já ensinei milhares de donos de empresa como dobrar seu lucro e ter tempo livre. Como? Através de uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Me segue, porque todos os dias no meu canal você encontra conteúdo para dono de empresa. Quem nunca pensou em desistir? Aqueles dias que você está cansado, sobrecarregado, sem férias, sem dinheiro, e você se pergunta: por que tudo acontece comigo? Será que eu tenho o dedo podre, que eu só escolho para trabalhar quem vai armar perrengue depois? E aí a gente já não sabe mais o que fazer, porque eles faltam, eles chegam atrasados, eles ficam ao celular. Parece que se a gente fala que é para ir para a direita, eles já viram e vão para a esquerda, e nada dá certo com a nossa equipe. E de repente aquele projeto que já está pronto, que vai fechar, que vai salvar a tua empresa, simplesmente eles vão falar que vai ficar para o próximo ano. Já te aconteceu isso? Pois saiba que comigo aconteceu tudo isso e muito mais. Já tive desvio de dinheiro, já fiquei devendo, já tive dívidas, assim, no montante bastante alto e expressivo, né? Dinheiro que foi desviado da minha empresa, no montante de US$ 300.000. Eu levei 5 anos para limpar meu nome, limpar meu CNPJ e para aprender que eu sou a responsável por tudo aquilo que acontece na minha empresa, que não são eles que fazem, não são eles, sou eu quem permito. Quando você, dono de empresa, começar a se dar conta que é você quem permite os resultados que você tem hoje, a vida fica muito mais fácil. Eu chorava, eu gritava, eu não acreditava que aquilo acontecia comigo. Tá achando que não? Sou gente, ó. Se furar, sai sangue, e muito sangue. E eu não acreditava. E quanto mais as coisas davam errado, mais elas tinham essa tendência a dar errado. E quanto mais eu reclamava, quanto mais eu chorava, quanto mais eu me sentia vítima da situação, pior a situação ficava. Pior a situação ficava. Essa explanação é a minha vida. Foi assim que eu comecei a minha empresa. Eu me lembro que logo no começo eu já fui fazer empréstimo, porque já comecei e coisa de 2 ou 3 anos eu já tinha tantas dívidas que só mesmo fazendo empréstimo. E eu fui ao banco e eu fiquei muito grata ao gerente do banco, que naquela ocasião, né, me deu lá um empréstimo. Mas sabe o que ele fez? Ele me fez assinar um monte de documento. Eu saí de lá comprando seguro de casa, seguro de empregado, seguro de um monte de coisa, seguro de vida, título de capitalização. Cara, eles me fizeram comprar um tanto de coisa, tudo isso para me dar um empréstimo. E eu ainda assim achava, nossa, esse gerente é bacana, né? Não, ele vendeu todas as cotas que ele tinha do mês para mim. Dono de empresa, você já percebeu que quando uma coisa dá errado, tudo dá errado? E aí aquele cliente que estava para fechar, não fecha, né? Aquilo que estava para acontecer, não acontece. Daqui a pouco você perde o simples, você uma quantidade de impostos, você tem pessoas que vêm até a tua empresa fazer busca e apreensão. Eu me lembro que nós tínhamos naquela época, 1994, 95, nós tínhamos um único computador e eu mal sabia usar o computador, né? E aquele computador, o rapaz que fazia busca e apreensão, né, oficial de justiça aqui da minha cidade, ele já tinha feito busca e apreensão daquele um único bem que eu tinha
tantas vezes, que ele falava assim: Carmen, não posso mais, Carmen. Você sabe que a sua dívida é 10 vezes o computador e nós já fizemos, né, a apreensão dele para esse processo, para esse. Perrengue, perrengue, dono de empresa, perrengue atrás de perrengue. A vida do dono de empresa não é fácil. E aí a gente tem aquela ideia brilhante, eu tive uma ideia de montar uma filial, tudo dava errado. Meu contador falou assim: Carmen, se em 2 meses você teve todo esse prejuízo, imagina o que vai acontecer ao longo de um ano. Pode multiplicar esse prejuízo por 12. Eu, não, vai dar certo, vai dar certo. Só boa vontade. E não dava certo, né? E separação de sociedade, divisão de dívidas, né? Às vezes você separa a sociedade e divide bens, às vezes você separa e divide as dívidas. Dono de empresa, eu vivi tudo isso. Eu queria desistir. Eu falava, meu Deus do céu, por que as coisas estão dando tão errado? Eu faço tudo certinho, eu me dedico, eu trabalho no final de semana, trabalho à noite. E às vezes eu estou atendendo cliente na rua, eu chego na minha empresa, está tudo de ponta cabeça. Por que que esses empregados não entendem que a gente precisa de resultados? E eles estão aqui só batendo papo, só conversando. Dona de empresa, eu vou te contar quando foi que minha vida começou a mudar. Quer saber? Foi quando eu entendi que eu era responsável pela equipe que eu tinha, que aquela equipe tinha sido contratada por mim, que eu era responsável pela minha vida, que não foram eles que fizeram isso comigo, que não foram os meus pais, que não foi o cliente que não fechou o contrato. Não foram os clientes, não foi a equipe. Eu era a responsável. Quando você, dono de empresa, parar de ficar querendo que as leis mudem e comece a entender que quem precisa mudar é você, tudo muda ao seu redor. Quando eu entendi que eu era responsável por tudo aquilo que me acontecia, tudo que acontecia, eu que tinha criado, eu que tinha provocado ou eu que tinha permitido. É igual quando você vê lá no colégio aquela briga de crianças, sabe? Tem 2, 3, 4 crianças brigando, socando. Eles criaram a briga. Aí tem uma turminha em volta deles que está provocando. Bate, puxa, faz, vai, puxa, né? Eles estão provocando a briga. Mas tem aquela turma mais distante que está assim. Lá estão aqueles briguentos de novo. Eles estão permitindo, permitindo. Entende? Eles estão permitindo a briga. E quando o diretor da escola chega, ele fala: todo mundo para a diretoria. Aí o pessoal que estava lá provocando a briga e que estava brigando já sabe que vai mesmo. Mas os que estavam em volta falam: eu não fiz nada. Por que que eu tenho que ir para a diretoria? E era esse o sentimento que eu tinha de dona de empresa. Eu falava, mas eu não fiz nada de errado, por que que tudo está dando errado na minha vida? Até que eu descobri que era eu quem permitia as coisas, que era eu quem provocava. E chega um momento que a gente não consegue mais perceber saída. Ontem eu conversei com uma empresária que fez uma cirurgia do coração de tanto estresse. E eu conheci muitos empresários que tiveram AVC de tanto estresse, por não suportar a pressão, porque a gente acaba se sentindo vítima da situação e a gente não se dá conta que somos nós que permitimos tudo que acontece na nossa empresa. E eu tenho algo mais grave ainda para te contar. Vocês sabiam que a gente permite isso porque nós temos um benefício? Carmen, você tá louca? Você acha que benefício eu tenho em viver no perrengue? Eu vou te falar, mas ó, é com amor que eu vou te contar qual é o benefício que você tem vivendo perrengue. Porque quando alguém te procura, você tem uma história para contar. E é uma história de perrengue. Você pode não acreditar, mas seres humanos preferem
ter razão do que ser feliz, ter razão do que ter resultados. Então vai contar: "Você acredita que fulano me roubou? Você acredita que Beltrano vem na empresa e só enrola o dia todo? Você acredita que eu já tinha quase certo aquele negócio que eu ia fechar, o cliente já tinha dado ok e ele voltou?". E aí, as pessoas gostam de você, convivem com você, sua família, seus amigos. O que que eles vão te falar? "Ah, tadinho, não acredito, que chato, mas sem a fé, tem esperança, vai dar certo". E aí você conta uma história triste e todo mundo te acolhe. Você já percebeu isso? Mas quando você tem uma história do tipo: "Ah, esse final de semana eu estava em Paris, Nova York", o que que as pessoas falam? Tá podendo, hein? Nossa, não é? Quando você chega com um carro novo, nossa, ele estava lá com um carrão, não sei se é uma Hilux, o que é, mas era um carrão. Ou alguém te fala: "Nossa, que carro bonito", você já corre encontrar uma desculpa para desfazer aquilo de bom que você tem. E você já fala: "É, mas você não viu o tamanho do carnê das prestações, você não viu quanto eu pago de IPVA", né? Ou alguém fala: "Nossa, mas a sua empresa cresceu". "É, mas não foi fácil não, viu? Ó, 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 foi a duras penas que a minha empresa cresceu". O tempo todo nós estamos desfazendo as coisas boas que nos acontecem e estamos engrandecendo as coisas ruins. Por quê? Porque isso faz com que a gente se sinta acolhido. Porque quando você posta fotos que você está em Paris, você está em Cancún, você está na Disney, as pessoas vêm para você e falam: "É, você está só passeando. É, porque a tua vida está muito fácil". E aí você começa a querer diminuir aquilo que você fez. "É, mas o telefone não parava de tocar. É, mas foi horrível aquela viagem. É, mas eu fiquei 20 horas lá no aeroporto esperando. É, mas eu perdi a conexão". E aí a gente começa a jogar areia em cima daquilo que nós conquistamos. Nós, donos de empresa, acabamos tendo vergonha daquilo que nós conquistamos. Acabamos tendo vergonha de ser empresários. Quantas vezes eu não fui preencher a ficha lá para entrar no hotel? Profissão, consultora, psicóloga, qualquer coisa, menos empresário. Porque eu pensava, o que é que eles vão achar se eu escrever que eu sou empresária? Vão achar que eu sou metida? Vão achar, como é que eu posso ser empresária? Como é que aquela lá vai ser empresária? Muitos de vocês me acompanham há bastante tempo e sabem que a minha mãezinha, ela tem Alzheimer. E ela já tem o processo de Alzheimer há 10 anos. Mas o que eu quero te contar, quando ela ainda se comunicava já com Alzheimer há bastante tempo, mas ela se comunicava, hoje não mais. Nós estávamos no dia de feriado municipal e eu falei: "Mamis, nós vamos almoçar fora". Ela olhou para mim e falou assim: "Imagina que vão pensar de 2 caipiras num restaurante". Olha que interessante. Processo de Alzheimer, ela já não conhecia muita gente, ela não lembrava de muita coisa, mas ainda assim, a baixa autoestima se mantém. Olha que interessante, que interessante. E ela falava: "Imagina, e como é que a gente vai? Não tem dinheiro". Eu falei: "Mãe, eu tenho dinheiro". "Ah, você tem dinheiro". Falava: "Mãe, a gente vai de carro". E ela falava: "Mas quem tem carro?". Eu falei: "Mãe, eu tenho carro". "Imagina que você tem carro". Olha o sentimento, né, abaixo lá daquela memória perdida, se mantinha. E o meu pai, que também teve Alzheimer, olha só, eu ia colocá-lo para dormir à noite e ele falava assim: "Tá, mas tem que entregar o trabalho para amanhã", porque meu pai tinha uma pequena empresa de móveis, né, e ele era o encarregado da turma e ele ficava: "Eu tenho que ajudar a turma tem que fazer o trabalho". "Pai, a turma já está dormindo, pai". "Mas arrumaram uma cama para a turma? E a turma vai acordar cedo amanhã para entregar? Tem que entregar amanhã". Meu pai também com Alzheimer, esqueceu muitas coisas,
mas ele não esqueceu a pressão de ser empresário e ter que entregar no dia seguinte. Dono de empresa, como é que você está vivendo a sua vida, dono de empresa? Por quê? Muitas vezes dá mesmo vontade de desistir de tudo, principalmente quando a gente começa a somar dívidas, somar dívidas, somar dívidas. Mas e se eu te falar? Isso é algo que eu aprendi, que dívida é uma das energias mais poderosas do planeta. O que que você me diria? Carmen, não é possível, dívida é uma coisa horrível. Dívida é algo maravilhoso. Dívida é alguém que te deu crédito. Um banco acreditou que você ia pagar. Um cartão de crédito acreditou que você ia pagar. Um fornecedor acreditou que você ia pagar. Eles acreditaram em você. E você vem e começa a falar coisas ruins das suas dívidas. Se o universo acredita que você vai pagar, quem é você para achar que não vai? Eu tinha uma pasta sanfonada. Isso faz muito tempo, né? Pasta de papel sanfonada. E essa pasta ia de 1 a 30. E lá nós colocávamos todas as nossas dívidas, né? Todas as faturas, os boletos, tudo que tinha que ser pago. E eu tinha raiva dessa pasta, porque essa pasta não terminava nunca, né? E começava o próximo mês, até que eu entendi que dívida era uma coisa boa. Alguém me deu crédito e eu mesma não estava acreditando em mim. Eu escrevi e coloquei no início da pasta que essas dívidas sejam abençoadas, que o dinheiro que vai ser usado para pagar essa dívida chegue nas minhas mãos dentro do tempo. Carmen, foi só fazer isso e o dinheiro apareceu? Lógico que não, mas isso mudou a forma que eu via as coisas. Quando eu comecei a me responsabilizar por aquilo que acontecia da minha vida, parei de ser vítima, entendi que as dívidas faz parte do dia a dia. Comecei a entender que boas pessoas da equipe também erram. Eu sempre achava que as pessoas faziam tudo errado porque elas queriam acabar com a minha empresa, porque elas eram irresponsáveis, porque elas não estavam nem aí para as dívidas que eu tinha, e eu me colocava no papel de vítima. Eu me colocava no papel de vítima. Hoje eu sei que boas pessoas também erram. E quando alguém erra na minha empresa, eu entendo que é um ops, aqui está faltando um processo. Uops, aqui está faltando um procedimento. Uops, isso não foi documentado. Uops, se eu tivesse documentado com o termo de anuência, esse prejuízo não seria meu, esse prejuízo seria da pessoa que realizou essa imperícia, imprudência, né? Que já estava avisado e documentado. Hoje eu entendo que sim, todo o resultado da minha empresa, eu sou responsável por ele. Bom ou ruim são as minhas escolhas. Ser empresário é ter riscos, né? E o problema todo é que muitas vezes o empresário está tão no operacional, que ele nem sequer para pensar nisto. E ele começa a se sentir vítima, ele começa a se sentir roubado, frustrado, com vontade de desistir, quando na verdade o que ele precisa é começar a se cercar de gente boa. E uma vez que ele se cerca de gente boa, começar a contratar corretamente, colocar as regras para essas pessoas. E é muito importante, dona de empresa, que você crie as regras, porque está inclusive na legislação, lá na CLT. É você quem dirige a tua empresa, é você quem dirige o processo de como as coisas vão ser feitas. Mas se você deixa tudo acontecendo, é lógico que você não vai ter o resultado que você quer. Tem dono de empresa que nem sequer sabe aplicar uma advertência e fala assim: não, na minha equipe não precisa aplicar advertência. Não é questão de precisar, é seu dever documentar. Como é que você acha, dono de empresa, que o juiz enxerga a tua empresa? O juiz, ele entende que você está cuidando da tua empresa quando você aplica uma advertência. Um caso real. A pessoa estava sem o óculos de proteção, ok? O empregado que estava operando a máquina. E sabe-se lá de onde,
perfurou o olho dele, veio um pedacinho de alguma peça, né? Perfurou o olho, ele perdeu a visão, ele entrou na justiça. E quando ele entrou na justiça, o dono da empresa foi lá se defender e foi falar: não, mas isso é um acidente, a empresa não tem responsabilidade. Aí o juiz falou: então me dá aqui quais são as regras, as políticas de segurança que você tem na tua empresa. Não, a gente não tem nada escrito, mas a gente fala. Então não tinha nada para apresentar para o juiz. O juiz falou assim: então me dá aqui as advertências que essa pessoa já recebeu por não usar o óculos. E ele falou: não, seu juiz, foi a primeira vez que ele ficou sem usar o óculos. Primeira vez, ficou lá sem usar o óculos e aconteceu o acidente. O juiz falou: tudo bem, então me empresta as advertências de outros empregados que estavam na empresa e que em algum momento ficaram sem usar o óculos e que você os advertiu. Não, seu juiz, nunca ninguém ficou sem óculos. Simplesmente o juiz dobrou a pena desse empresário. Por quê? Além dele não ter feito o seu papel, que é aplicar as advertências, documentar da forma correta, ele ainda estava tentando se safar de uma dessas sem nunca ter feito o seu papel que deveria ter sido feito. Muitos donos de empresa escrevem no Instagram: Carmen, as leis precisam mudar. Nesse país tudo é assim. Gente, nesse país é assim, as leis são essas e quem tem que mudar somos nós, empresários, que precisamos passar a nos responsabilizar daquilo que nós fazemos e também a desfrutar daquilo que nós temos. Parar de ter vergonha de ser empresário. Muitas vezes o empresário não tem vergonha de trabalhar sábado, de trabalhar domingo, mas simplesmente ele tem vergonha se ele estiver aqui no cinema numa segunda-feira à tarde. O que é que vão pensar? Então, existe uma parte do teu cérebro que não se permite desfrutar do que é que você tem como empresário. Isso faz com que você inconscientemente esteja sempre pendente nos perrengues, sempre querendo encontrar onde é que está o erro. Entende isso? Donos de empresa, vocês acham que um empresário que é perfeccionista procura o quê o tempo todo? O tempo todo o perfeccionista procura erros o tempo todo. Porque isso aqui tinha que ter sido diferente, porque isso aqui está errado, porque isso aqui não sei o quê. Ele quer problema o tempo todo. E quando você foca nos erros, adivinha o que você encontra? Erros, erros. E muitas vezes o dono de empresa, ele vai fazer uma reunião focado em erros. Porque vocês erraram tal coisa, vocês estão fazendo isso que está errado e não é assim que faz. E eu já falei 1000 vezes, porque eu canso de ficar falando, eu canso de ficar corrigindo. Vai acabar ganhando presente de Dia das Mães. O empresário, ele corrige o futuro. Carmen, como é que eu corrijo o futuro? Você reúne a tua equipe e você diz: a partir de agora, como é que nós podemos fazer para evitar que isso volte a acontecer? E aí, os seus empregados vão ficar muito mais confortáveis para participar dessa discussão. Por quê? Você não está ameaçando ninguém, você não está acusando ninguém, você não está ofendendo ninguém, você não está lá xingando que a pessoa errou de novo, você não está lá parecendo mãe, você não está lá esbravejando, você está sendo estratégico. A partir de agora, isso não pode voltar a acontecer. Como é que nós podemos fazer para corrigir isto? E todo mundo vai querer participar. Ninguém está apontando o dedo para ninguém. Foi você? Não, foi você? Não, foi você? É de você que está falando? Olha lá, acho que é de você que está falando. Olha lá, ele se ferrou, sabia que ele não podia tentar. Tem muitos empresários que eles querem, né? Tipo, pessoas que trabalhem com eles, que tenham iniciativa, pessoas que sejam criativas. Pessoas que têm iniciativas, que são criativas, elas acabam errando, né? E você está preparado para entender que aquilo é um ops,
que aquilo foi algo que aconteceu e não algo que cai na sua cabeça. Você não tem uma nuvem na tua cabeça e você passa pela vida, ó dias, ó céus, ó azar. Eu era assim, de verdade, eu era assim. Eu achava que tudo acontecia comigo. Eu achava que se tivesse uma pessoa estranha num raio de 15 quilômetros, eu ia contratar para trabalhar na minha empresa e ia dar errado. E essa pessoa ainda ia acabar me roubando depois. E as coisas aconteciam da forma que eu previa que iriam acontecer, até que eu entendi que eu era a única responsável e que coisas erradas acontecem em todas as empresas, sejam nas grandes multinacionais, sejam nas empresas começando, sejam nas empresas familiares, em todas acontecem. Carmen, mas se as coisas acontecem errado, como é que elas podem crescer e ter tanto dinheiro? Coisas vão acontecer errado, sim, mas a forma com a qual você vai lidar com o erro é que vai ser o responsável pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Se você vai ficar focado no erro, focado. Eu me lembro que eu trabalhei, isso enquanto eu fazia faculdade ainda, de vendedora, eu vendia para 9 cidades, eu vendia para supermercados, e naquela época andava muito de ônibus, pegava muita rodoviária, e tinha um supermercado numa cidade aqui vizinha, e que eu chegava lá, nós fazíamos aposta entre os vendedores de quem ia conseguir vender para ele. E eu sempre ganhava. Seu Agenor. Lembro até hoje, gente. E aí eu chegava lá no supermercado do Seu Agenor, aquelas prateleiras vazias, né? Então eu pegava e começava a puxar as latinhas para frente da prateleira. Seu Agenor, o que, que você está fazendo? Eu não vou comprar nada, não. Não, eu sei, seu Agenor. Mas é que se alguém entrar aqui no supermercado, né? Olha aqui que horrível. Só tem meia dúzia de latas, elas ainda estão lá no fundo. Vai parecer que o senhor está falindo, né? E eu continuava arrumando as latinhas, né? Aí ele vinha do meu lado, ele falava assim: não, não vou comprar, não, porque a situação está difícil. E aí ele contava pela 30ª vez, nem sei, todas as vezes que eu ia lá, ele contava a mesma história. De que há 10 anos atrás, que ele tinha sido roubado pelo sócio dele, que o sócio dele comprou uma chácara com o dinheiro do mercado, comprou uma caminhonete, estudou os filhos e ele ficou só com prejuízo e tal. E eu escutava, né? E depois que eu terminava de escutar, eu falava: ok, seu Agenor, e agora? O que o senhor vai fazer com isso? Vamos dar o troco aí para o teu sócio? Vamos começar a ganhar dinheiro? Porque, olha, se essas prateleiras continuarem vazias desse jeito, não vai vender nada. E se não vender nada, como é que vai acontecer? Se não vender nada, as pessoas não vão entrar, né? E aí as pessoas vão parar de vir de vez. E o dinheiro não vai entrar, nem as pessoas e nem o dinheiro, nada vai acontecer na sua empresa. Ai, Carmen, então faz o seguinte: pede só meia caixa. Eu peço, mas o senhor sabe que meia caixa vão cobrar o frete, né? Não é melhor pedir uma caixa inteira e daí eles entregam de graça, porque o senhor vai ter um desconto e tá, tá, tá. E é lógico que eu vendia para o seu Agenor. Mas eu vendia para o seu Agenor porque eu focava no futuro. Como é que vai ser a partir de agora? Em lugar de focar na história triste que ele contava e que era verdadeira. E convivendo com a dor do outro, é que eu fui aprendendo o quanto que eu também acabava focando nas minhas histórias tristes do passado. E eu tenho uma coisa para te contar: todos nós temos histórias tristes. Todos nós. Perrengues acontecem com todo mundo. E à medida que você vai crescendo, à medida que a sua empresa vai crescendo, você vai passando perrengues diferentes. Talvez você tenha aí alguns perrengues chiques, né? Igual o dia que eu peguei o carro lá em Veneza, né? Nós alugamos o carro em Veneza e descemos até Roma dirigindo. Só que antes nós havíamos passado numa cidade onde nós tínhamos feito uma reserva de hotel e dizia que depois das 10 não teria ninguém, né, para que você pudesse entrar no hotel. E quando eu vi, era 15 para as 10.
E quando a gente chegou lá, era 10h10 e não tinha ninguém. Ninguém. Aquele frio, aquele inverno gelado, aqueles carros todos suados, sabe, de frio assim, e não tinha ninguém. Deserto. E um papel para telefonar. Telefonar como que eu não tinha telefone internacional? E aí eu comecei a me mexer e procurar uma saída. Eu falei: "Ah, uma saída eu vou encontrar". E aí eu me mexi, eu me mexi, eu me mexi, de repente eu vi um celular aceso dentro de um carro lá longe. E no estacionamento, né, muitos carros parados, e eu fui falar com essa pessoa. E aí eu conversei com ele, expliquei e tal, mostrei, a entrada que eu tinha do hotel, meu passaporte. Você acredita que ele tinha a senha para entrar no hotel? Quais são as chances de você encontrar, numa cidade entre Veneza e Roma, um hotel fechado, que não abre, mas que existia uma pessoa dentro de um carro que tinha a senha? E por que ele tinha a senha? Porque ele era hóspede frequente. Então ele se apresentou também, né? Mostrou a identidade dele e tal. E ele abriu a porta do hotel. Quando a gente chegou na recepção, tinha um envelope com o meu nome e as chaves do meu quarto. E o envelope com o nome dele e as chaves com o quarto. Ou seja, a gente quase dormiu no gelo, né? Mas uma porta se abriu. O que eu quero falar para vocês? Que por mais que você planeje, perrengues vão acontecer. Perrengues chiques, que nem esse, descendo de Veneza, né? Ou perrengues do dia a dia mesmo, quando o teu empregado te rouba, ou quando você tem um pedido que é cancelado por um cliente, ou quando você recebe um processo na justiça, ou quando tua empresa é assaltada, ou quando tua empresa é alagada. Eu já conheci empresários que a sua empresa foi completamente coberta de água. Eu conheci empresários que a empresa pegou fogo e a empresa foi parar no chão. Perrengues tristes, perrengues chiques fazem parte da vida. Antes, dono de empresa, de você pensar em desistir, pense o quanto você é responsável pelos resultados que você tem. Porque nós que escolhemos nossa equipe, nós que colocamos as regras, nós que fazemos tudo que nos traz até os resultados que nós temos. Entende? Muitas vezes nós acabamos tendo muito mais benefício em estar no perrengue do que quando nós temos resultados positivos. É comum o dono de empresa acabar contratando parentes, amigos, indicados, até clientes. Eu não sei se você já passou por isso. E costuma até dar certo enquanto você está no operacional, enquanto você está lá, ó, ombro com ombro, trabalhando com aquela pessoa. Enquanto você está no operacional, trabalhando com aquela pessoa, ombro a ombro, é como se você fosse um empregado, é como se você fosse um colega de trabalho dessa pessoa. E até funciona. Mas com o tempo, à medida que a sua empresa começa a crescer, você começa a fazer as regras, você passa a dirigir a sua empresa, você passa a enxergar a sua empresa como o empresário deveria enxergar a sua empresa, que ela tem que ter lucro, que ela tem que crescer, que você precisa, né, fazer com que a sua empresa cresça. À medida que a sua empresa começa a crescer, talvez você já não se dê mais tão bem assim. Por quê? O risco da empresa é seu. O outro dia, a irmã de uma aluna minha falou assim: você fica agora só passeando, mas fui eu que enriquei você, né? E essa palavra existe. Ela queria dizer que ela deixou ela rica. E muitas vezes essa é a visão do empregado. Às vezes você tem empresa há 30 anos, o empregado começou a trabalhar agora na tua empresa e ele já acha que você ficou rico devido ao dinheiro que ele trouxe para a tua empresa. Ele esquece todo o histórico que você tem. E muitas vezes os empresários acabam ficando refém das pessoas e preferem ficar no operacional, preferem não sair de férias porque o que vão pensar, né? Esses dias escreveram no meu Instagram, eu até dei risada, né?
Agora o dono de empresa não para mais lá e larga a gente trabalhando. Oi? Deixa eu te explicar uma coisa. Dono de empresa, quando você está na empresa, o teu empregado tem que fazer ABC. Se você está na China, teu empregado tem que fazer ABC. Se você está na Disney, teu empregado tem que fazer ABC. Se você está dormindo, ele tem que fazer ABC. O problema é que não é claro o que teu empregado tem para fazer. O problema é que muitas vezes o dono da empresa ele acaba indo de uniforme para a empresa e ele ainda avisa: olha, você é mais tarde, tá? Olha, hoje eu vou chegar mais tarde, hoje eu vou sair mais cedo. Ele fica avisando o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Ele fica dando satisfação para os empregados. Ele fica ali no operacional e chega um momento que os empregados acham que aquilo é função dele. Às vezes ele começa a ajudar o empregado, porque o empregado não está dando conta, e o empregado vai deixando. E quando vê, ele passa a achar que é papel do dono. E quando o dono não vai, ele acha que ele está sobrecarregado. Mas o dono fez as funções do dono. O empregado fez as funções do empregado. Você estando na empresa ou você não estando na empresa, a empresa é a mesma. O teu papel é fazer a empresa crescer e não estar no operacional. Imagina que o vendedor da Apple vai reclamar que a Apple está faturando bilhões vendendo iPhone e que então ele quer receber mais dinheiro por causa disso. Não vai, não vai. O vendedor vai ganhar como vendedor, o auxiliar de produção vai ganhar como auxiliar de produção, a recepcionista vai ganhar como recepcionista, o engenheiro vai ganhar como engenheiro. Já existe salários no mercado. Eles não são seus sócios. Você é o dono da empresa, ok? Então, dono de empresa, o primeiro passo para que você possa ter paz é justamente contratar gente boa, se cercar de boas pessoas e entender que boas pessoas também erram e que tá tudo bem e que um erro é um ops, é sua responsabilidade, faltou uma regra, é sua responsabilidade, faltou um processo, é sua responsabilidade, faltou um checklist porque a pessoa ainda não decorou o processo, entende? Quando a gente começa a se tornar responsável por todas as coisas que acontecem à nossa volta, a vida fica mais leve. Quando a gente é vítima, as coisas me acontecem, caiu um raio na minha cabeça, sabe? A gente é vítima. Aí é muito difícil a vida, porque a gente não tem controle de nada. E dono de empresa, você já sabe, segue meu canal, me acompanha, porque aqui todos os dias tem conteúdo para o dono de empresa que quer ter mais lucro, para o dono de empresa que precisa ter tempo livre.